Por que o Ozzy foi tão importante? Tá todo mundo falando sobre a morte do cara, e não é pra menos. O Ozzy foi o príncipe das trevas, o Madman, o rock and roll encarnado. Ou como disse um grande amigo meu, o Ozzy foi a verdade do rock. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que o Ozzy é o maior e mais importante vocalista da história do rock. E se você discorda de mim, já me conta aqui nos comentários, mas eu vou justificar a minha posição. Para começar, eu quero frisar que isso não é uma questão de gosto pessoal. Eu, por exemplo, gosto mais da voz do Freddie Mercury, do Robert Plant e do Mick Jagger. Mas é uma questão de entender o papel e a importância de cada um dentro da história da música contemporânea, dentro da história do rock. E nesse sentido, Mr. Ozzy Osbourne é imbatível. Para começar, ele fez parte do Black Sabbath, que junto com Deep Purple e com Led Zeppelin, foi uma das 3 bandas mais importantes da cena inglesa do começo dos anos 70. E com o Black Sabbath, além de ter criado alguns dos discos mais clássicos da história do rock, ele ajudou a definir, a criar um novo estilo, que é o heavy metal. Muita gente pode questionar essa afirmação, mas eu não tenho dúvidas. O Ozzy e o Black Sabbath são os criadores do heavy metal. Algumas pessoas argumentam que antes deles, outras músicas já tinham sido lançadas com essa estética mais pesada. Eu poderia citar a música Speed King do Deep Purple, Immigrant Song do Led Zeppelin e até mesmo Helter Skelter dos Beatles. Só que, evidentemente, nem os Beatles, nem o Deep Purple e nem o Led Zeppelin são bandas de heavy metal. Eles podem ter feito algumas músicas um pouco mais pesadas, mas isso não justifica a criação de um novo estilo, que é o que o Ozzy Osbourne fez junto com o Black Sabbath. Um estilo não é feito apenas da parte musical, mas também de todo o conceito por trás, de toda a estética visual, sonora e filosófica. E nesse sentido, não dá para errar. O Ozzy e o Black Sabbath são os criadores do heavy metal. E além de ter escrito seu nome na história do rock junto com o Black Sabbath, não contente, o Madman também lançou uma série de discos inacreditáveis de bons, enfileirando grandes hits e revelando novos talentos. Além de ter tocado com o Tony Iommi, que é um dos maiores guitarristas da história do rock, o Ozzy ajudou a descobrir novos talentos na guitarra. Ele deu visibilidade para músicos que até então eram desconhecidos. E dessa maneira, ele apresentou ao mundo o talento de gênios como Randy Rhoads, Jack Lee e Zakk Wylde. E a gente ainda nem mencionou o carisma absurdo, o magnetismo extraordinário do Ozzy. Não à toa, ele foi o astro do próprio reality show durante 2 décadas. E dessa maneira, ele solidificou o papel dele não só na história do rock, mas também na cultura pop. Se a gente pensar bem, o Ozzy é o único vocalista das grandes bandas de rock que em carreira solo conseguiu manter a relevância e se tornar tão grande ou maior do que a banda que o revelou. Quando eu falo de vocalista, eu estou pensando na figura do frontman. Isso já exclui algumas bandas como Beatles e Pink Floyd, que não tinham essa figura única e central. A carreira solo do Freddie Mercury e do Mick Jagger, por exemplo, são irrelevantes perto da obra do Queen e dos Rolling Stones. O Ian Gillan e o David Coverdale também têm carreiras solos que também não se comparam ao trabalho do Deep Purple. O Dave Lee Roth e o Sammy Hagar também não têm carreiras solos que se comparem ao que eles criaram no Van Halen. Van Halen? O Rod Stewart foi maior em carreira solo do que com os Faces. Mas The Faces não é uma banda que dê pra gente colocar em pé de igualdade com Led Zeppelin e Black Sabbath, por exemplo. Não faz parte do primeiro escalão do rock. Então, por ter feito parte de uma das bandas mais importantes da história do rock, por ter uma carreira solo admirável, ter criado dezenas de hits, revelado novos talentos e se tornado uma figura altamente carismática e popular, o Ozzy é sim o vocalista mais importante e relevante da história do rock. Fica de olho e de ouvido aberto, porque em breve eu vou publicar aqui no canal um vídeo contando com detalhes toda a carreira do Ozzy. Se você discorda de mim, o espaço está aberto para discussão aqui nos comentários. E se você concorda comigo, ou pelo menos se você também adora o Ozzy, já deixa sua curtida e manda esse conteúdo para aquele amigo ou amiga que também adora o Madman.